Meu nome é Nilma Raquel, eu sou jornalista, eu atuo como jornalista há bastante tempo e escrevi meu primeiro livro sobre o Dr. Nazir Bawab, que começou atuando em Apucarana, depois se transferiu para Londrina, médico ortopedista, e que tem uma história muito bonita, uma história de transformação da vida de muitos pacientes, né? Foi mais do que um médico, ele foi um sacerdote a serviço da profissão dele. Até por isso o nome do livro é O Sacerdote dos Ossos, né? Porque ele é exemplo de muitos médicos, mas ele especialmente, né, quem lê o livro vai saber, ele tinha uma dedicação, uma luz, uma devoção ao ofício dele que era muito impressionante. E isso fez com que ele tocasse a vida de muita gente. Foi muito bonito. Eu já estava havia 8 meses sem andar e não conseguia reaprender. Eu falava para ele: doutor, eu não consigo. Um dia, na clínica, ele me respondeu: você vai ficar de pé e vai andar hoje. Ele pediu para o motorista da ambulância, o Zezinho, que foi o cara que mais cuidou de mim nessa época, me colocar na cadeira fora do carro. O Dr. Nazir atendia ele na porta da clínica porque ele não conseguia entrar. Eu não conseguia, eu estava completamente travado. Aí ele mandou meu pai ficar de um lado, meu irmão ficou do outro, para servirem de apoio. Então, o Dr. Nazir esticou os braços e disse: vem me dar um abraço. E foi como uma passagem bíblica. Eu consegui dar 2 passos. Ele me abraçou e falou para o meu pai que o que a medicina não consegue, Deus consegue. Foi só lágrima. Todo mundo chorou e o próprio doutor se emocionou, porque ele nunca me desanimou. Mesmo sabendo da gravidade da minha situação, ele sempre acreditou que eu ia conseguir. Eu era amiga já da filha do Dr. Nazir, da Ariane, e o Dr. Nazir tinha falecido há cerca de 3 meses. Nós estávamos jantando juntas e ela tinha acabado de encontrar uma pasta que tinha sido guardada pela mãe dela, que já tinha falecido também. E essa pasta continha recortes de jornais e, mais do que tudo, tinha várias cartas e cartões escritos à mão, porque antigos, né, de pacientes muito gratos, muito emocionados com o que o Dr. Nazir havia feito na vida deles, né? O Dr. Nazir, ele começa a carreira dele, para contextualizar essa transformação, né? O Dr. Nazir começa a carreira dele numa época em que o país está muito tocado, muito assolado pela poliomielite. Então, ele se dedica de uma forma muito intensa aos estudos para alongamento de pernas, porque uma das sequelas da poliomielite é deixar uma lesão que faz com que uma perna fique muito mais curta que a outra. Ele inventou um aparelho que fazia com que os ossos fossem alongados devagarzinho, um pouquinho a cada semana, até chegar ao máximo possível de equilíbrio entre uma perna e outra. E isso fez com que muita gente que tinha muita dificuldade, né, uso de muletas mesmo, passasse a andar praticamente de forma normal, né? Isso foi muito bacana. Fora os casos de socorro a pessoas acidentadas, né, pessoas que estavam prestes a perder membros e até a morrer mesmo, que são relatados no livro. Então, o livro, ele carrega muita emoção, né? Essa emoção que um médico traz mesmo para a vida de uma pessoa que ele salva, que ele toca, que ele acolhe. Então, é muito bonito de ler e de ver os relatos. Hoje, eu sou um homem que poderia pagar aquela despesa, a despesa do hospital, né, tranquilamente. Mas eu poderia não ter a minha perna, não ter mais vida. Com a perna que ele curou, eu caminhei, dirigi, trabalhei, devo a ele muito do que sou hoje. E dentre as ações sociais na história da minha empresa, estão obras voltadas ao atendimento a crianças e dependentes de drogas. Eu já tinha uma sensibilidade, mas precisou Deus mandar um anjo, que foi o Dr. Nazir, porque depois que o conheci, eu passei também a ficar mais sensível em relação ao sofrimento humano. Acho que inconscientemente eu tentei imitá-lo. Deus fez um milagre na minha perna,
e usou o Dr. Nazir para isso. Ele foi um anjo que Deus colocou na minha vida. É engraçado porque no livro o livro começa justamente com as histórias que se ouvia dele atendendo o passarinho que caía no quintal. Ele pequenininho, já se notava uma vontade dele de ser médico. E todos dizem que não havia nenhuma possibilidade de ele ser outra coisa. E o mais impressionante é que era numa família onde não existia nenhum médico e não existiu nenhum médico nas gerações seguintes. Isso é que é mais impressionante. Quando a família vem para Londrina, né, do interior de São Paulo, quando Londrina está crescendo, ele ainda trabalhou num banco, mas logo se transferiu para Curitiba e lá ele começou o curso de medicina na Universidade Federal do Paraná. Lá ele já começou a se envolver com a área de ortopedia. Na época havia uma escola italiana muito forte que se disseminou na América do Sul, na Argentina e no Uruguai, de inovações na área de ortopedia. Em Montevidéu é que ele começa realmente a se dedicar a essa coisa do tratamento aos lesionados pela poliomielite. Ele volta, consegue uma colocação em Apucarana e ele faz uma coisa que naquela época não era muito comum. Ele vai para os Estados Unidos e fica um tempo nos Estados Unidos, mesmo já casado, né, recém-casado, ele vai para os Estados Unidos e fica um tempo lá. E eu digo que é incomum, porque era uma época em que, para se conseguir essas vagas, eram cartas que você escrevia. Você não tinha... Imagina um brasileiro saindo do nada, do interior do Paraná, batalhando para passar um tempo nos grandes centros de ortopedia nos Estados Unidos. Ele foi para a Clínica Mayo, que é uma clínica super renomada, né? Então, ele vai e aprimora ainda mais isso e passa a se dedicar à artroscopia. Isso aí é comecinho dos anos 70 e a gente não tem o registro com clareza, mas mais de um colega dele entrevistado para o livro afirma que ele foi o primeiro ortopedista a fazer uma artroscopia de joelho no Paraná e talvez um dos primeiros do Brasil. Ele era obsessivo nessa busca por novidades, né? No livro tem até um depoimento de um especialista em joelho, que hoje é o maior especialista de joelho do Brasil e talvez um dos maiores do mundo, que é o Dr. Moisés Cohen, que, por uma coincidência do destino, era residente e vem visitar o Dr. Nazir em Apucarana ainda. E ele fala que ele estava lá no centro, em São Paulo, no centro médico do país, e que ele fica impressionado com o que o Dr. Nazir fazia em Apucarana, né? Então, ele era um visionário mesmo, uma pessoa que tinha muita vontade de inovar, de tratar, mas o que eu acho é, assim, mais do que isso, especial no cuidado com o paciente. Ele acolhia, ele era carinhoso, ele era calmo. Os relatos são muito... É difícil a gente achar unanimidades, né? Mas os relatos são muito homogêneos nesse sentido, sabe? De contar o quanto era confortável ser tratado por ele, mais do que a competência dele. Um dos últimos pacientes que ele atendeu foi um paciente que sofreu um acidente. O carro capotou em cima do braço dele e o braço ficou destruído. Nessa época, o Dr. Nazir já tinha alguns sinais da doença de Parkinson, que acabou prejudicando o trabalho dele depois e tirando ele de cena, né? E aí ele chegou e fez um curativo e tal. E ele conta aqui. Quando o Dr. Nazir foi fazer um dos curativos, antes de iniciar todo o processo e fazer um diagnóstico, ele pegou uma pinça e foi tirar uma gaze que estava em cima do curativo. Ele tremia muito. Eu fiquei apavorado e pensei, como é que o Dr. Nazir vai fazer uma cirurgia? Pois quando ele chegou perto da gaze, e isso foi incrível, ele parou de tremer. Eu falo isso para todo mundo até hoje, porque eu não me esqueço. Depois ele pegou o objeto com a pinça e se distanciou mais ou menos uns 30 centímetros e voltou a tremer. Eu pensei, é Deus que está agindo com o Dr. Nazir, porque eu nunca tinha visto nada igual. É uma cena que eu não me esqueço. Eu vi, ninguém me contou. Ele vem para Londrina no começo dos anos 70,
por volta de 1975, mais ou menos, com os filhos pequenos. A iminência de ele ter necessidade de ganhar um grande centro mesmo, né? Porque já ia muita gente de Londrina tratar com ele em Apucarana, né? Porque coisas que ninguém resolvia, todo mundo ia no Dr. Nazir Bawab em Apucarana. Então ele vem e se estabelece aqui com uma carreira muito, muito bem sucedida, né? E fica muito conhecido e acaba todo mundo do norte do Paraná e de várias outras regiões do Paraná vindo a Londrina para ser tratado por ele nas mais diferentes necessidades, né? Durante o processo do livro, foram surgindo histórias tão maravilhosas que ninguém conhecia, justamente porque ele era uma pessoa absolutamente silenciosa, né, e não saía contando o que ele fazia para ninguém. Porque quando um paciente começou a contar que estava... O outro, eu quero falar, chegou uma hora que eu falei, não, tem que parar. E aí, depois do livro lançado, no dia do lançamento do livro, que foi em junho do ano passado, foi assim, a quantidade de gente que foi falar com a Ariane e com o Rogério para contar novas histórias. Eu costumo dizer que eu gostaria que todo mundo lesse o livro, não porque foi um livro que eu escrevi, mas porque a história do livro é muito bonita, porque conta a história de uma pessoa que realmente fez diferença na vida de um monte de gente e que faz com que a gente tenha fé na humanidade, porque a gente vê que tem gente que é muito especial, que faz coisas muito especiais pelos outros e faz com que a gente tenha um quentinho no coração, tenha esperança, é muito bonito.